Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente. Hoje vamos apresentar a nossa aula 2 da Lei Orgânica aí do município de São José de Ubá, aí no Rio de Janeiro. Você que vai fazer esse concurso, vem com a gente que Lei Orgânica é aqui na sua questões de concursos, beleza? Hoje, galera, é uma aula final, tá? A gente vai dar mais ou menos aí os artigos que são mais cobrados. A gente sugere que você faça a leitura da Lei Orgânica completa, tá? Mas a gente sempre coloca aqui os artigos mais cobrados em prova para deixar você mais tranquilo, para deixar você mais suave, beleza? Nossos materiais estão aqui embaixo na descrição. Você vai encontrar aí 50 questões da Lei Orgânica, tem questão da legislação educacional para você que vai fazer concurso para professor, para docente. Tem uma série de links aí que você pode acessar, que você vai ter uma série de materiais aí para vocês, tá? Beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Galera, o like é muito importante, galera. O like é importantíssimo. Deixa o likezão aí. Aperta o dedo, é de graça. Aperta o dedinho assim, aperta assim, aperta. Aperta o like. Deixa o comentário também, se você achar necessário. Abra seu coração, né? Fale aí o que é que você sente. E se inscreva no canal, porque tem pessoas dizendo que quando você se inscreve nesse canal, a pessoa é aprovada no concurso. Então vamos fazer essa corrente do bem, né? Vamos fazer aí esse manto sagrado, e vamos exercer essa fé, né? Vamos aumentar a nossa fé, beleza? Então vamos lá, a gente vai falar aqui sobre a Câmara Municipal hoje, tá? Ah, não esquece aqui, ó. Não, é pra cá. Aqui, ó. Ó, Instagram. Segue a gente aqui no Instagram. Aqui, ó. Só questões de concursos, tá? Segue a gente lá, porque também tem material legal lá. Você pode falar comigo no direct. Você pode fazer a festa lá no nosso Instagram, beleza? Show de bola, vamos lá. Vamos seguir aqui. Vou deixar meu microfone aqui um pouco mais perto para ficar a vozinha bem bonitinha, né? Ok. Beleza, então aqui a gente vai falar aqui, ó, do artigo 14, a gente vai falar aqui do poder legislativo. Quem que exerce o poder legislativo? Quem que exerce? Aqui, ó, Câmara Municipal. Praticamente o poder legislativo é um poder bem legal no governo aí do município. Então, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, que é composta por vereadores. Então, quem manda lá na Câmara Municipal são os vereadores e o presidente da Câmara, né? Eleitos para cada legislatura com duração de 4 anos. Lembrando que uma legislatura tem duração de 4 anos, tá? Pelo voto direto e secreto, ou seja, o voto não tem nenhum intermediador, é direto. E é secreto porque é secreto, né? Ninguém precisa saber. Com autonomia funcional, administrativa e financeira. Beleza? Então, o Poder Legislativo ele tem autonomia funcional, administrativa, né, e financeira também. Beleza? E funcional. Tá? Show de bola. Ele vai dizer aqui, ó, são condições de elegibilidade, ou seja, para você ser um vereador, você tem que seguir isso aqui na forma da lei federal. Você tem que ser, ó, nacionalidade brasileira, tá? Ah, Thiago, pode ser estrangeiro? Pode, mas ele tem que ter aquele critério estabelecido em lei, que ele tem que ter mais de 15 anos no Brasil, ser casado com uma brasileira, enfim, existem alguns critérios. Ele está pedindo nacionalidade brasileira, ele não está dizendo brasileiro nato, tá? Mas leva isso aqui para sua prova, nacionalidade brasileira e ponto. Pleno exercício dos direitos políticos, né? Então ele não pode ter cometido nenhum crime político, né? Ele tem que ter a capacidade de votar e de ser votado. O alistamento eleitoral, ele tem que estar lá, né, com o seu, né, título de eleitor. Domicílio eleitoral na circunscrição. Então ele tem que morar, né, no local. O domicílio eleitoral tem que ser onde ele mora, né? Filiação partidária, ele tem que ter um partido, né? E idade mínima de 18 anos. Ó, presta atenção nessa idade aqui, 18 anos, não é 21, é 18, tá? E pelo amor de Deus, tem que ser alfabetizado. Pelo menos ser alfabetizado, pelo amor de Deus, né?
Então, a Câmara de São José de Ubá será composta por 9. Lembre isso aqui, guarde no seu coração. 9 vereadores. Aqui o número de vereadores ele está ligado ao número de habitantes, tá? Provavelmente, hoje em dia, já deve ter mais vereadores, porque quando foi criado isso daqui, né? Tem muito tempo, né? Então, beleza, são 9 vereadores, tá? Grave essa informação no seu coração. Então, a Câmara ela vai se reunir em sessão preparatória no dia 1º de janeiro. Geralmente, 1º de janeiro é quando acontece a posse do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. No primeiro ano aqui, ó, do primeiro ano da legislatura para posse de seus membros, tá? Beleza. Aí a gente vai pular aqui. Então aqui, ó, imediatamente após a posse, os vereadores vão se reunir sob a presidência do vereador mais idoso. Não é o mais idoso da casa, tá? É o mais idoso de idade. Entre os presentes, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa. A mesa é como se fosse um grupo de vereadores que vão se organizar para administrar o município. E aí cada grupo, né? Cada vereador ali vai representar uma parte. Por exemplo, alguns vereadores vai representar, tem as comissões da saúde, as comissões da educação, as comissões da infraestrutura, enfim. Então esses vereadores eles vão se reunir para administrar, né, o município. E também, quando você elege a mesa, os componentes, você vai ter ali presidente da mesa, né? O vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, tá? Então a mesa é composta por vereadores para administrar, né, os assuntos do município, beleza? Então isso a gente está falando ainda do poder legislativo. Então o mandato da mesa será de 1 ano, ó. Geralmente são de 2 anos, aqui é de 1 ano, tá? O mandato da mesa é permitindo a reeleição por mais um igual período. Então, ele permite, tem lei orgânica que não permite a reeleição, na forma do mandato que não exceda 2 anos na mesma legislatura. Beleza? Show de bola. Aí ele vai falar aqui, né? Então aqui são as atribuições da mesa, né? Aqui, ó. Enviar ao prefeito até o 1º de março as contas do exercício anterior. Aqui, ó. Propor ao plenário projetos de resolução que criam, transformem e extingam cargos, empregos ou funções da Câmara. Né? Declarar a perda de mandato do vereador, né, de ofício. Elaborar e encaminhar ao prefeito até o dia 31 de agosto, após a aprovação pelo plenário, a proposta parcial do orçamento da Câmara, né? Para ser incluída na proposta geral do município. Apresentar projetos e resoluções, né, de resolução dispondo sobre abertura de créditos suplementares. Né, isso aqui ele está falando do orçamento, né? Através de aproveitamento total ou parcial. Beleza. Isso aqui é importantíssimo, galera. Artigo 22. Isso aqui despenca em prova, galera. Então, presta atenção nisso aqui. Aqui você vai perceber no artigo 22 que a Câmara Municipal ela tem competências, ela tem atribuições aqui, ó. Essas atribuições, ela tem a sanção do prefeito. A sanção do prefeito é o quê? O prefeito vai bater o martelo, tá? Ele vai autorizar, né? Legislar sobre matérias de competência do município. Então, a Câmara com a sanção do prefeito. Aqui é com a sanção do prefeito. E aqui mais embaixo, você vai ver que é uma competência da Câmara privativa. Então, não precisa da sanção do prefeito. Mas qual é a diferença gritante para você perceber? Aqui, a Câmara que cabe com a sanção do prefeito é algo mais amplo. E vai envolver tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, né? Vai envolver assuntos de interesse de todos os poderes, né? Então você vai perceber aqui, logo no inciso 1, assuntos de interesse local. Aí ele vai falar saúde, assistência pública, proteção de documentos, tudo aquilo que a gente já leu lá nas competências comuns, né?
Então aqui os dois poderes estão envolvidos. Aqui mais embaixo, ó, você vai ver, ó, tributos municipais, então tem a ver com o dinheirinho do município, né? Orçamento anual, plano plurianual, né? E diretrizes orçamentárias. Então tem a ver, né, com o dinheiro que vai ser gasto, o planejamento orçamentário. Então é uma coisa mais abrangente, né? Ó, obtenção e concessão de empréstimos, né? Sobre a forma de pagamento, ó, concessão. Você vê a palavra concessão, ó, concessão, concessão e concessão. Você vê essas três palavras aqui, você sabe que a competência é do município com a sanção do prefeito. Ó, concessão de auxílios, concessão e permissão de serviços públicos, concessão de direito real de uso de bens municipais. Observe que é uma parada mais abrangente. Ó, alienação é venda, né? E concessão de bens imóveis. Tá vendo? Aquisição de bens imóveis. Observe que é uma coisa que envolve os dois poderes, né? A criação, organização e supressão de distritos, né? Então a Câmara Municipal ela está envolvida na criação dos distritos, na supressão, na organização. Claro que precisa da sanção do prefeito, mas observe que os dois podem trabalhar em conjunto, né? Criação, alteração e extinção de cargos, empregos e fixação da respectiva remuneração. Então quem cria, altera e extingue cargos, quem é? Geralmente é o prefeito que faz isso, mas o legislativo também, né? É uma coisa que vai abranger os dois poderes. Ó, dar alteração, denominação de próprios logadouros públicos, então alterar aqui, ó, a denominação, alterar nome, né, de bairro, de distrito, enfim. Ó, observe que sempre é uma coisa muito abrangente. Ó, guarda municipal destinada a proteger os bens, então está envolvido os dois poderes, né? Para organizar aí a guarda municipal, criação e estruturação de secretarias municipais, organização e prestação de serviços públicos, criação e estruturação, ó, delimitação do perímetro urbano, que é a lei de zoneamento, transferência, né, temporária da sede do governo. Então, observe que os dois estão envolvidos. Aqui compete privativamente a Câmara. Como é que você vai saber? Já é uma parada mais restrita. Já é uma parada que só a Câmara pode fazer. Aí já não está mais envolvido o Executivo. É só ela que pode fazer isso aqui, ó. É privativa dela aqui, ó. Tá? É por isso que você vai conseguir, porque a banca ela vai misturar esses conceitos. Estou falando isso porque para você na hora responder certinho, ó. Eleger a sua mesa diretora. A mesa diretora não são os vereadores que vão administrar a cidade, então quem elege é a Câmara Municipal. É uma parada só dela. Ó, ele pode eleger a mesa bem como destituí-la, né? Pode tirar membros, colocar membros, enfim. Elaborar o seu regimento interno. O regimento interno é como se fosse a regra, né? Tá aqui, eu acho que eu tô meio torto aqui. Então, o regimento interno é como se fosse a regra interna da Câmara Municipal. Então, quem cria é ela. Observe que o regimento interno é uma parada mais fixa da Câmara, né? Ó, fixar a remuneração do prefeito. Quem que fixa a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores? A Câmara. Então é privativo da Câmara. Observe que é uma coisa que não precisa envolver o Executivo, né? Não faria sentido nenhum o Legislativo fixar a remuneração do prefeito e o próprio prefeito fixar a sua remuneração. Então não faz sentido. É uma parada privativa exclusiva da Câmara Municipal. Ó, exerci aqui com o auxílio do Tribunal de Contas, né? Do Estado do Rio de Janeiro. Vou até colocar grandão aqui para você ver melhor. Exercer com auxílio do Tribunal de Contas aqui, ó. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. O que quer dizer isso aqui, Thiago? Pelo amor de Deus, que eu não estou entendendo nada. Então, aqui você vai entender o seguinte. Aqui é o seguinte. Aqui ele está dizendo o seguinte: a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial é uma responsabilidade fundamental do Poder Legislativo, então da Câmara do Município, né? Uma competência do município. Então, essa função ela vai envolver o monitoramento, a avaliação de como os recursos
do município estão sendo utilizados, né, pelo Poder Executivo, porque o Poder Legislativo ele fiscaliza o Poder Executivo também, tá? Então, se os gastos estão de acordo, né, como é que foi estipulado ali no orçamento, né, se os recursos estão sendo geridos de maneira eficiente, né? Então, o Tribunal de Contas é uma instituição autônoma, embora vinculada ao Poder Legislativo, que tem como princípio, né, como principal função auxiliar a Câmara na fiscalização contábil, né, na fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. O que é que isso inclui? Aí vai incluir uma série de coisas, vai incluir a auditoria das contas, né? O TCE vai realizar auditorias regulares ali para verificar se os gastos públicos estão sendo realizados conforme a lei, né? Ele vai analisar análise de legalidade, emissão de pareceres, enfim, transparência e controle social. Então, vamos supor aí que a prefeitura vai construir uma nova escola. O Tribunal de Contas, o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar se o processo de licitação, né, o processo de passar uma propriedade para outra, né, de uma pessoa para outra, né, ele vai verificar se o processo de licitação para construção foi realizado de acordo com a lei, né, se os fundos alocados para construção estão sendo usados adequadamente, se o projeto está sendo executado conforme o planejado, né, se tem irregularidades, né, se irregularidades ali forem encontradas, o TCE pode recomendar correções ou sancionar os responsáveis, enfim. Então, isso é o papel aí do Tribunal de Contas do Estado. Beleza? Show de bola. Então aqui, ó, julgar também aqui as contas anuais do município e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos do governo. Então aqui observe, ó, as contas anuais é a Câmara que é privativa para fazer isso. Ó. Sustar os atos normativos do Poder Executivo. Tá vendo? Vou até colocar grandão aqui para você ver melhor. Nesse 5 aqui, julgar as contas anuais do município, né? E apreciar os relatórios, né? Então aqui as contas anuais do município incluem tanto o balanço financeiro do exercício, né? Eles serão submetidos ali pelo prefeito. Então o papel dos vereadores é julgar essas contas para assegurar que os recursos foram utilizados conforme a lei e de acordo com o orçamento aprovado, que a gente ainda vai falar de LOAS, de LDO, do plano plurianual. Então, os vereadores vão assegurar que esses recursos foram utilizados conforme a lei, de acordo com o orçamento aprovado. Então, esse julgamento ele é realizado com base em um parecer técnico emitido ali pelo Tribunal de Contas, né? Então, esse julgamento envolve verificar ali se houve adesão aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, que é o nosso famoso LIMP, né? Então, é mais ou menos isso daí, para não confundir a cabeça de vocês, tá? Sustar aqui, ó, sustar não é dar um susto não, tá, galera? Sustar é outra coisa, beleza? Então, esse poder de sustar, ele significa... Opa, tirei aqui, né? Esse poder de sustar, ele significa que a Câmara Municipal ela pode anular, né? Ela pode revogar atos normativos emitidos pelo prefeito ou pela administração municipal que excedam o poder regulamentar autorizado pela legislação ou pela Constituição. Então, os atos normativos incluem decretos, regulamentos e outras formas ali de legislação secundária que são utilizados pelo Executivo para gerenciar detalhes específicos de leis mais amplas já aprovadas pelo Legislativo. Então, exorbitar do poder, né, regulamentar ocorre quando o Poder Executivo, ao regulamentar uma lei, ele vai definir os detalhes de como essa lei será aplicada. Então, vai além do que a lei pretende ou entra em áreas ali que exigem uma decisão legislativa direta. Então, por exemplo, se uma lei municipal delega ao prefeito a regulamentação de horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais, mas o prefeito estabelece também severas penalidades para infrações que não estavam previstas na lei original, isso poderia ser considerado um excesso do poder regulamentar. Beleza? Então ele pode sustar os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem aqui, ó, do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Aqui também, ó, esse aqui é muito importante, eu até grifei aqui, né? Esse
autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município quando a ausência exceder a 15 dias, né? Então, esse aqui também é importante. Esse aqui é o que mais despenca em prova, esse inciso 8 aqui, tá? Beleza. Então, aqui ele está falando o seguinte, aqui está tratando da necessidade de autorização da Câmara Municipal para que o prefeito ou o vice ele se ausente do município por um período superior a 15 dias. Então, né, existe uma importância da autorização dessa ausência, né? Qual é a importância? O controle e fiscalização. Então, a exigência de autorização para ausências prolongadas, né, do prefeito e do vice-prefeito garante que o Poder Legislativo ele esteja ciente e aproveite tais ausências, né? Então, isso faz parte do mecanismo de balanço, né? Onde cada poder, o legislativo e o executivo, mantém ali um certo grau de controle sobre o outro. Então, requer autorização do legislativo para viagens longas do chefe do executivo. Então, assegura ali o quê? A transparência nas ações do governo. Isso ajuda a evitar especulações ou mal-entendidos sobre as atividades do prefeito ou do vice-prefeito. Então, a medida também garante que as funções executivas do município continuem a ser atendidas adequadamente na ausência do prefeito, com planos de delegação de poderes e responsabilidades bem definidos ali durante o período de ausência, né? Então, o prefeito ele deve solicitar formalmente à Câmara a permissão para se ausentar. Então, esse pedido geralmente deve incluir motivos da viagem, o destino, a duração prevista na ausência, né? Então, a Câmara Municipal ela vai analisar o pedido ele vai analisar o pedido em uma de suas sessões, avaliando a necessidade e a relevância da viagem. Então, a decisão de autorizar ou não a ausência é geralmente tomada por meio de votação. Se a autorização for concedida, o prefeito ou o vice pode proceder com os planos da viagem. Caso contrário, eles precisam ajustar seus planos conforme as orientações e restrições impostas na Câmara, beleza? E esse prazo não pode exceder aqui, ó, né? Se ela autorizar, esse prazo não pode exceder 15 dias, beleza? O proceder à tomada de contas do prefeito municipal quando não apresentadas à Câmara no prazo de 60 dias após a abertura dessa lei orgânica, né? Então aqui ele está dizendo o que aqui para gente? Vamos lá, no detalhe. A tomada de contas ela é um processo administrativo e contábil utilizado para verificar e avaliar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão dos responsáveis pelo dinheiro público. Então, no contexto municipal, refere-se à revisão e análise de contas do prefeito para assegurar que os recursos públicos eles foram utilizados corretamente de acordo com as leis e regulamentos vigentes. Beleza? Show de bola. Maravilha. Então, aqui, o processo de tomada de contas. Então, a não apresentação das contas. Se o prefeito não apresentar as contas do município dentro do prazo de 60 dias após o início do exercício fiscal, conforme estipulado pela lei orgânica, isso gera necessidade de ação por parte da Câmara Municipal, né? Então, a Câmara, através de suas comissões ou do plenário, pode iniciar o processo de tomada de contas. Esse processo, ele geralmente é conduzido com a assistência de técnicos ou auditores que irão examinar ali todas as transações e registros financeiros do executivo. Então, o principal objetivo é determinar se houve qualquer forma de malversação, desvios de recursos ou não conformidade com as normas fiscais e orçamentárias. Então, a revisão busca também identificar qualquer falha administrativa que possa ser levado à não apresentação de contas. Beleza, então aqui a gente vai aqui para esse inciso aqui, ó, criar as comissões também aqui, ó. Isso aqui, tudo que a gente está falando aqui, galera, é a competência privativa da Câmara ainda, tá? Então aqui, ó, criar as comissões especiais de inquérito, que a gente chama de CPI, né? CPI. Geralmente vai criar uma CPI para averiguar algum crime, algum crime administrativo, enfim,
E aí ele vai criar as comissões. Você tem que lembrar isso aqui, ó. Você tem que lembrar que é 1/3, ó, pelo menos 1/3, tá? Dos membros da Câmara para criar uma CPI. Pelo menos 1/3, não quer dizer, né? O mínimo é 1/3. Pode ser mais, tá? Então quem cria essas comissões especiais de inquérito é a Câmara, é privativo da Câmara. Então aqui, ó, decidir também a Câmara, né? Observe que é tudo dentro da Câmara, tá vendo? Ó? Observe que é uma parada mais interna. Ó, processar e julgar vereadores, ó, representar, né, membros de seus membros. É uma parada mais interna, então você vai conseguir descobrir se é com a sanção do prefeito ou não, tá? Aqui, ó, conceder títulos honoríficos, geralmente é pessoas que trabalhavam, né, que tenham reconhecimento prestado, né, serviço ao município. Então observe que é uma parada mais abrangente, não, mais interna, tá? Por isso que você vai conseguir descobrir aí a diferença. Tem as comissões, né? A Câmara terá comissões permanentes e especiais, constituídas na forma e com atribuições definidas no regimento interno. Então existem as comissões de saúde, né? Existem as comissões de educação, enfim. É tudo isso. Aí ele vai falar aqui o que é as comissões, ó, discutir e votar projetos que dispensar, né? Recurso aqui de 1/3 dos membros, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, geralmente são as ONGs, geralmente é o povo, né? Convocar secretários municipais, receber petições, reclamações. Então tudo isso daqui, ó, são as comissões, tá? Acompanhar junto à prefeitura a elaboração de proposta orçamentária, tá? Show de bola. Beleza, aqui, ó. Aqui ele está falando das comissões especiais de inquérito, né? Que terão poderes de investigação. É como se fosse um tribunal interno deles lá, né? Aqui, ó. Autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criados pela Câmara mediante requerimento de 1/3. Ó, lembre disso aqui, ó. 1/3 dos seus membros. Para apuração de fato determinado, com prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhados ao Ministério Público. Então, casos de crime, em casos de crime, é encaminhado para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, para que se comprove a responsabilidade civil ou criminal do infrator, ouvido o plenário da Câmara. Beleza? Aqui as sessões, ó, isso aqui é importantíssimo também, tá? Grave e anote isso aqui no seu coração. A sessão legislativa anual, ela desenvolve em 15 de fevereiro a 30 de junho. Depois ela começa 1º de agosto, que a gente chama esse intervalo aqui de recesso parlamentar, a 15 de dezembro. Então como é que eu vou lembrar? Geralmente eu lembro dessa forma. 15 de fevereiro, ali, mês de fevereiro, começa as aulas. E aí vai até junho. E aí, depois de junho, vai acontecer as férias de julho. Depois das férias de julho, 1º de agosto a 15 de dezembro. Então sempre grave que começa 15 de fevereiro e termina 15 de dezembro. Né? E aí vai de 15 de fevereiro a 30 de junho. Aí acontece ali em julho o recesso parlamentar. Começa 1º de agosto e termina 15 de dezembro. 15 de dezembro geralmente é quando termina o ano letivo, né? Então o ano letivo começa 15 de fevereiro, tem as férias de julho, você vai lembrar. 1º de agosto, depois 15 de dezembro termina. Beleza? Independente de convocação, tá? Aqui tem as reuniões aqui, ó. Ordinárias, extraordinárias e solenes e secretas, tá? Então as sessões ordinárias são aquelas que seguem uma ordem, né? Existe uma ordem. As extraordinárias são aquelas extras. Por isso que o nome é extraordinárias. Então são aquelas que geralmente acontece alguma calamidade pública e aí vem uma sessão extraordinária para falar sobre aquele assunto. As solenes geralmente são aquelas, né, que acontecem na posse, né, que acontece na posse do prefeito, enfim. E as secretas, porque as sessões geralmente elas são públicas. Você vai observar na internet, se você entrar no site da prefeitura, existem sessões públicas lá. E aí tem as secretas também, tá? Aí tem que seguir aqui o que está no regimento interno. E beleza, show de bola. Aqui ele fala, né, que a sessão legislativa não será interrompida
sem a aprovação dos projetos de lei de diretrizes orçamentárias e do projeto da lei orçamentária. Então isso aqui é importante, galera, porque a lei orçamentária, ela é assim, só vai acabar, né? Ali eu tirei aqui de novo. Então ela não vai ser interrompida, ela só vai ser finalizada, né, quando aprovar esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, só para um apanhado geral aqui. Existem 3 leis, que é o Plano Plurianual, né? Que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é essa aqui, tá? E o projeto de lei orçamentário. Então, o PPA, o que é o PPA? Que é o Plano Plurianual. Ele é um documento que ele vai definir a estratégia do governo para um período de 4 anos, tá? Então, por isso que é plurianual, porque são vários anos. Então, ele reflete ali o processo do governo, né? Ele reflete o programa de governo eleito e estabelece de forma muito organizada as metas a serem alcançadas. Então, por exemplo, se um governo municipal ele decide ali que um dos seus principais objetivos é reduzir a taxa de desemprego na cidade. Então, o PPA, que é o Plano Plurianual, ele vai detalhar os projetos de criação de empregos e metas específicas, né? Por exemplo, como reduzir o desemprego em 10%, por exemplo, né? Como criar novos empregos em setores tecnológicos. Então, essas metas elas seriam acompanhadas, né, de estratégias ali, de ações específicas, como incentivos fiscais, né? Para startups, por exemplo, para programas de treinamento profissional, enfim. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ela também é elaborada anualmente, né? Ela é elaborada anualmente, ela orienta a preparação da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, não confundir Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentárias Anual. Então, a LDO, ela é elaborada anualmente e ela vai orientar a LOAs. Então, ela vai alinhar com o PPA, aí ela alinha com o Plano Plurianual. Ela estabelece ali quais serão as prioridades do governo para o próximo ano e define limites para as despesas. Utilizando um exemplo lá anterior sobre o desemprego, a LDO ela especificaria as quantidades de recursos que seriam alocados para os incentivos fiscais e programas ali de treinamento no próximo ano. Além disso, eu poderia também estabelecer metas intermediárias, né? Metas como reduzir ali o desemprego em 2,5% no próximo ano. E aí ela vai detalhar as expectativas de impacto fiscal desses programas. Beleza? Já a Lei Orçamentária Anual, que é o nosso querido LOAS, é a especialização, é a especificação detalhada do orçamento anual do governo. Vai demonstrar ali como os recursos serão efetivamente alocados e gastos. Então ela vai detalhar cada item de receita e despesa, garantindo que tudo seja de acordo com as metas estabelecidas pelo PPA, né, pelo Plano Plurianual e pelas diretrizes da LDO. Então, no contexto lá do nosso exemplo, né, a LOAS, ela detalharia quanto dinheiro é destinado a cada programa de emprego e como seria distribuído ao longo do ano. E aí vai incluir pagamentos, contratações ou outros gastos operacionais. Beleza? Então, a sessão legislativa ela não vai ser interrompida sem a aprovação dessas leis. Ok? Show de bola. Aqui, ó, as sessões solenes, né, as sessões podem ser realizadas fora do recinto da Câmara. Geralmente acontece, né, a posse fora do recinto da Câmara. Beleza? Show. Lembrando que a gente está pulando os artigos, mas é bom você fazer uma leiturazinha, né? Fazer a leitura bonitinho, tá? Então vamos dar uma adiantada aqui. Vamos dar uma adiantada aqui que tem um artigo aqui que também despenca em prova, que é esse aqui, ó. Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. Então ele tem o direito de se expressar de forma livre, né? Enquanto ele está no seu mandato aqui, ó. Claro que ele não pode falar tudo, né? Pode xingar, não pode, né? Ele pode. As opiniões dele são
Eles são invioláveis aqui, ó. Não pode te processar, né? Ninguém pode processar ele, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Show. Aqui não, beleza. Vamos passar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Beleza, esse aqui, ó, o processo legislativo. Isso aqui despenca em prova também. Então, o processo legislativo, ele envolve uma série de leis, né? Compreende a elaboração de quê? De emendas à lei orgânica. A emenda à lei orgânica é como se fosse a atualização da lei orgânica, né? Mas vamos passar aqui no detalhe. Vou colocar grandão aqui para você ver melhor. Então, a emenda à lei orgânica, eu sempre tiro aqui, estou tirando. Ela é como se fosse uma atualização, né? Vamos supor que numa lei orgânica precisa ali fazer uma atualização, né? Então a emenda é como a palavra está dizendo, né? Seria praticamente uma emenda, tá? Então a emenda à lei orgânica são alterações no texto, né? No texto da lei orgânica. Então, essa lei ela define as regras fundamentais ali de governança do município, né? A lei orgânica, como a gente já falou, né? Então, para fazer essa mudança também precisa aí de uma maioria, né? Precisa pelo menos de 2/3 dos votos. E a gente vai falar mais para frente. As leis complementares, né? As leis complementares já é diferente. As leis complementares elas são utilizadas para detalhar ou completar disposições constitucionais ou da lei orgânica municipal que não são suficientemente explícitas. Então, elas possuem uma hierarquia superior às leis ordinárias, que é essa daqui, tá? E geralmente necessitam de um quórum maior para aprovação. Exemplos podem incluir ali legislação sobre normas urbanísticas, né? Ou Estatuto dos Servidores Públicos. Já a lei ordinária, né, é um tipo comum de legislação municipal e cobre uma vasta gama de assuntos que regulamentam a vida cotidiana dentro do município, como leis de trânsito, regulamentos ambientais e normas de saúde pública. Então, a aprovação dessas leis segue também um processo menos rigoroso que as leis complementares e a emenda à lei orgânica, tá? Então, faz parte também do processo legislativo aqui municipal, beleza? Os decretos legislativos, eles são usados para regular matérias que são de competência exclusiva da Câmara Municipal. Então, é uma parada mais interna e que não dependem da sanção ou veto do prefeito. Então, isso inclui, por exemplo, a aprovação de tratados, acordos ali entre o município, né? E questões que afetam o funcionamento interno da Câmara. Beleza? Aí tem também, ó, as resoluções. Então, resoluções são atos legislativos também usados para tratar de assuntos internos também. Resoluções é interno. Eles têm o mesmo peso de uma lei, mas são essenciais para o funcionamento administrativo da Câmara, né? Como a definição de regras procedimentais, normas de conduta, né? Critérios para a criação de comissões internas, enfim. Tem também as leis delegadas, faz parte também do processo legislativo. As leis delegadas são aquelas elaboradas pelo prefeito após uma delegação explícita de poderes por parte da Câmara Municipal. Esse mecanismo ele permite que o prefeito legisle, né, sobre questões específicas, geralmente técnicas ou emergenciais, para as quais a Câmara considera que o Executivo tem melhor capacidade de desenvolvimento detalhado. E tem também as medidas provisórias. As medidas provisórias são atos com força de lei adotados pelo prefeito em situações de urgência e relevância e entram em vigor imediatamente. No entanto, elas precisam ser confirmadas pela Câmara para se tornarem permanentes. Então, são comumente ali usadas em situações que exijam resposta rápida, né? Como casos de calamidade pública. Então, cada um desses tipos de legislação desempenha um papel crucial na governança municipal,
permitindo uma resposta adequada e flexível às necessidades variadas do município e de seus cidadãos. Beleza? Aí ele vai falar aqui, ó, a emenda à lei orgânica aqui, ó. Isso aqui é despenca em prova também. A emenda, né, à lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta, tá? Ó, lembra disso aqui, ó. Lembra dessa palavrinha aqui, ó, proposta, tá? Então, ela poderá ser emendada mediante proposta de 1/3. Então, 1/3 no mínimo. Pode ser mais? Pode. No mínimo 1/3 dos membros da Câmara. Então, a galera vai chegar lá, ó, galera, o município, né, os vereadores, né? Vai chegar, galera, a gente já tem 1/3 aqui, vamos criar aqui uma emenda, uma proposta para emenda à lei orgânica. Então, os vereadores, 1/3. 1/3 equivale aí mais ou menos quase, não estou dizendo que é isso. Quase a metade. Porque a metade seria 1,5. Como não existe meio, né? Não existe meio ser humano, vamos colocar aí para facilitar a conta, tá? O prefeito municipal também pode enviar uma proposta, mas ele não pode mudar. Quem promulga, a gente vai descobrir já já. Promulgar é fazer valer, tá? É bater o martelo, é aplicar a lei. E de iniciativa popular em forma da lei. Inclusive, galera, a iniciativa popular é você exercendo o seu poder, né? Inclusive a lei de ficha limpa, quem, né, não foi governador, não foi prefeito, não foi ninguém, foi um projeto de iniciativa popular, a lei da ficha limpa, né? Beleza, então quem pode fazer essa proposta? 1/3, no mínimo. 1/3 no mínimo dos membros da Câmara, o prefeito municipal e a iniciativa popular na forma da lei. Aí ele vai falar que a proposta emenda à lei orgânica será discutida e votada em 2 turnos. Então vão ter 2 turnos. Então, por exemplo, vai ter um turno agora. Aí ele não colocou aqui, né? Geralmente o interstício, o intervalo entre esses dois, é de 10 dias, mas ele não colocou aqui, tá? Então vão ter 2 turnos. Aí acontece um turno, vão discutir. Depois, no segundo tempo, vai discutir de novo, porque, né, já pegaram informações, já trocou expertises ali, já ficou, né, no segundo turno, vai lá e promulga a lei. Então, a proposta ela vai ser discutida e votada. Então, ela vai ser discutida e votada em um turno. Foi lá, discutiu, beleza, vai passar um tempo, eles vão discutir de novo. Tudo isso que foi falado vai ser discutido, aí vai... De repente eles vão, né, ter uma nova visão daquela primeira, enfim. Aí vai ser discutido e votado. De discussão e votação, considerando aprovada. Ó, isso aqui que é importante. Isso aqui que você deve gravar. Considerando-se aprovada quando tiver ambos 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Aqui é 2/3. Aqui a proposta é 1/3. E aqui a discussão e votação tem que ser aprovada por 2/3. Então você não confundir esse 1/3 daqui. Aqui é só para a proposta. Ó, 1/3 dos membros para enviar a proposta. Foi enviada a proposta, vai ser discutida. Nessa discussão, aí sim, mais da metade dos membros, né? Mais da metade foi discutida e aprovada. Beleza, aí foi aprovada. Aí a emenda, aí aqui no parágrafo 2, né? A emenda à lei orgânica municipal será promulgada. Aí sim, quem que bate o martelo? É a mesa da Câmara. Tá? Aí quem bate o martelo é a mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. Basicamente quem vai decidir são os vereadores, né? Que votaram lá. Então, beleza. Então, presta atenção nessa informação aqui, tá? A proposta, 1/3, e para ser, né, aprovada, quando obtiver 2/3, ok? A iniciativa das leis ordinárias e complementares, como a gente leu lá em cima, cabe a qualquer vereador. Aqui, ó, cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, tá? Ao prefeito também, claro, né? E aos cidadãos na forma dos casos previstos na lei orgânica. Também os cidadãos aqui entram, tá? Uma lei ordinária e uma lei complementar, como eu falei aí da lei da ficha limpa, tá? Foi elaborada aqui pelos cidadãos por iniciativa popular. Aí compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versem sobre, aqui, ó, o regimento jurídico dos servidores públicos. Então, ele muda, né,
A iniciativa das leis que verse sobre... Aqui o regimento jurídico dos servidores é o estatuto do servidor. Dentro do estatuto você vai saber quanto tempo que você tira de férias, o que é servidor público, o que é vacância, o que é provimento, né? Você vai ler lá as suas diretrizes, porque tudo que o servidor faz é dentro da lei. Diferente daqui de fora. Daqui de fora a gente faz tudo que a lei não te proíbe, né? Mas o servidor precisa existir um regime jurídico, né? Para que você exerça ali tudo dentro da lei. Você vai saber quanto tempo você pode tirar de férias, quando que você pode ser demitido, porque o cargo público ele não é vitalício, né? Então você pode ser demitido em algumas circunstâncias. Por exemplo, se você faltar mais de 30 dias, você é demitido. É claro que isso vai abrir ali um ato administrativo de ampla defesa, né? Para você se defender, enfim, beleza. Então, compete privativamente ao prefeito elaborar esse regime jurídico dos servidores. A criação de cargos também, empregos ou funções da administração. Então, quando você vai fazer um concurso público, quem criou os cargos foi o prefeito. O prefeito da sua cidade que criou, né? E tanto da administração direta quanto das autarquias do município, ou o aumento da sua remuneração. Também o aumento aqui também, tá? Então, administração direta, prefeitura e câmara. A administração indireta tem, né, autarquias. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, enfim. Então, essas são a administração indireta, e a direta é sempre o legislativo e o executivo. Aí eles descentralizam o poder para a administração indireta. Beleza? O orçamento anual aqui, como a gente falou, o orçamento anual, que é o LOAS, as diretrizes orçamentárias, como a gente explicou, e o plano plurianual, que é aquele plano, né, para 4 anos. Beleza? Então quem faz aí, ó, compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis da lei, né, do orçamento anual, que é o LOAS, da LDO e do plano plurianual, que é o PPA. Beleza? Criação, estruturação e atribuição de órgãos da administração. Então, também é o prefeito, tá? Direta do município. Beleza? Aqui, a iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara Municipal, projeto de lei subscrito, no mínimo aqui, ó, 5% dos eleitores. Grava isso aqui também, galera, que isso aqui é legal, tá? Aquela iniciativa popular. Que você, como população, pode também, né, apresentar à Câmara projeto de lei, tá? Inclusive, é aquilo que eu falei, o projeto de lei de ficha limpa foi iniciativa popular. Escritos no município e contendo assuntos de interesse específico do município, da cidade ou do distrito. Tá? Beleza, a gente vai passar aqui, vai dar uma pulada legal aqui. E a gente vai falar do Poder Executivo. Galera, 47 minutos de aula. Vamos para cima, é a segunda aula só. E aí a gente fecha com chave de ouro. Você pode assistir as 2 aulas tranquilamente. Lembrando que estiver gostando dessa aula, likezão pro Titio aqui, né? Likezão pro Titio, deixa o like aqui pro Titio. Vou centralizar isso aqui, que eu sou meio paranoico com isso. Então, o Poder Executivo... Ah, sim, deixa o like aqui pro Titio. Deixa o comentário também, se inscreve no canal, ó, aperta lá em se inscrever, clica lá no sininho, coloca lá todas as notificações. Tá? O Poder Executivo é exercido pelo prefeito. A gente já sabe, já cansou de saber que é o prefeito que exerce aqui, ó, o poder executivo do município, com funções políticas, executivas e administrativas. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos simultaneamente para uma legislatura com duração também aqui, ó, de 4 anos, para eleição direta em sufrágio universal. O que é sufrágio universal? É o seu direito de votar, né? E secreto. Então é direta, não tem intermediador, você vota direto na pessoa, tá? Beleza. Aqui ele vai falar que o prefeito, quem substitui o prefeito, claro, é o vice-prefeito, beleza? Se o vice-prefeito não poderá se recusar a substituir o prefeito sob pena de extinção no mandato. E aqui embaixo, enquanto não houver a posse do prefeito, assumirá o cargo de vice-prefeito, na falta ou impedimento desse, o presidente da Câmara. Beleza? Show de bola. Aí compete privativamente ao prefeito aqui, ó. Agora a gente vai saber o que compete privativamente ao prefeito. Representar o município em juízo e fora dele, tá? Então o prefeito, ele representa o município em juízo e fora dele, dentro e fora,
tá? Exercer a direção superior da administração pública, né? É privativo do prefeito. Iniciar o processo legislativo, aquele que a gente leu lá em cima, que são as leis, né? Na forma e nos casos previstos na lei orgânica. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara, né? Então, ele que sanciona, ele que promulga, ele que faz valer a lei, né? E faz publicar as leis aprovadas e expedir decretos e regulamentos. Lembra que o decreto é aquela lei que em caráter emergencial, né? Por exemplo, o prefeito, ele estabeleceu um decreto no caso da Covid, né? Para o fechamento dos estabelecimentos. Vetar projetos de lei total ou parcialmente, ele pode vetar também projetos de lei total e parcialmente. Enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, aquele que a gente falou, né? As diretrizes orçamentárias e o orçamento anual do município. Editar medidas provisórias na forma da lei orgânica. Dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei, né? Então, aqui você vai ter que dar uma lida, porque geralmente o que cai é esse início aqui, tá? Beleza, show de bola. Então a gente vai descendo mais um pouco aqui, que tem... já tá finalizando já. Aqui, ó. A investidura em cargo público municipal dos poderes executivo e legislativo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, na forma do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Galera, presta atenção nisso aqui, ó, de provas ou, tem um ou aqui, ó, conectivo ou, de provas e títulos. Geralmente, ensino médio, né, cargos para ensino médio, é só uma prova e você passa. E às vezes tem provas para ensino superior, para professor, por exemplo, que você tem que entregar os títulos. Como é que funcionam os títulos? Você vai lá, entrega um diploma, um diploma de pós-graduação, de graduação, e ele te dá uma pontuação a mais na sua prova. Você tirou 80 pontos. Aí, se você entregar o diploma, você ganha mais 10. Aí você já fica com 90, aí vai subindo sua classificação. Lembrando que existem títulos classificatórios e eliminatórios. Os classificatórios, ele vai te dar uma classificação melhor, mas se você não entregar, não influencia em nada. Você continua lá. Só que você não vai ganhar posição, né? Algumas pessoas vão entregar, vão ganhar posições à sua frente. E o eliminatório, se você não entregar, você é desclassificado do concurso. Então, presta atenção nisso. Então, ou é uma prova e tá dentro, ou é uma prova, ou você faz uma prova e entrega os títulos, tá? Existe um ou aqui, porque às vezes a banca coloca de provas e de provas e títulos. Então, ela pode confundir você nesse sentido, tá? O prazo de validade do concurso será de até 2 anos. Então, tem prazo de validade de 6 meses? Tem. Tem prazo de validade de 1 ano e meio? Tem. Tem prazo de validade de 2 anos? Tem. Pode ter um prazo de validade de 3 anos? Não, é de 2 anos. É até 2 anos, tá? Prorrogável uma única vez por igual período. Então, se for de 1 ano e meio, mais 1 ano e meio. Se for de 6 meses, mais 6 meses. Se for de 2 anos, mais 2 anos, tá? Até o preenchimento de todas as vagas constantes no edital de convocação para o mesmo. Então, os concursos públicos para preenchimento de cargos, empregos ou funções da administração serão realizados diretamente pela administração através de convênios ou entidades públicas ou privadas. Beleza? Show. Então, vamos passar aqui. Isso aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que tem mais um. Tem aqui, ó, as competências. Compete ao município instituir os seguintes tributos. Isso aqui também é importante, tá? Aqui tem os tributos, são os impostos, né? São os tributos de propriedade aqui, ó, predial, territorial e urbana, que a gente chama de IPTU, né? A gente vai chamar aqui, ó, de IPTU, tá? Tem aqui também uma lei intervivos, que é a transmissão a qualquer título por ato oneroso de bens móveis por natureza ou a cessão física de direitos reais sobre imóveis, exceto o de garantia, bem como cessão de direitos de sua aquisição. Isso aqui é uma lei que você passa um título, uma propriedade para pessoas vivas. Existe também, no caso do herança, para pessoas mortas, né? Você vai passar a titularidade para outra pessoa. Aqui, no caso, é entre vivos, tá?
serviços de qualquer natureza definidos em lei complementar. Isso aqui é a lei do ISS, né? A lei não, né? Os impostos chamados ISS são os tributos chamados de ISS. Por exemplo, o taxista paga, né, o imposto ISS, né? As taxas em razão de exercício do poder de polícia. Aqui o poder de polícia é assim, a administração, você paga uma taxa para tipo, proteger ali o seu comércio, enfim. Você paga uma taxa de imposto sobre isso, tá? Ou pela utilização efetiva, ele está falando aqui, ó, taxas em razão de exercícios do poder de polícia, né? Então você paga uma pequena taxa com relação a isso, ou pela utilização efetiva ou parcial dos serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte aos postos e à disposição. Beleza? Show. E a contribuição de melhorias decorrentes de obras públicas. Você paga uma taxa também, né? De repente aquele bairro valorizou e aí você, né, seu patrimônio que valia ali 10 mil reais está valendo hoje 50 mil reais. Então você paga uma contribuição dessa melhoria decorrente de obras públicas. De repente o local ali não tinha asfalto, enfim, aí deu uma melhorada, deu uma valorizada, você paga um imposto sobre isso, tá? Beleza, então aqui a gente chega... Ah, não, tem aqui também, ó. Ah, a gente já falou disso aqui, né? Já falou. E são as leis de iniciativa do Poder Executivo, que é o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e a LOAS, né? Que é a Lei Orçamentária Anual. Beleza? Aí ele vai até falar, ele vai até explicar aqui, ó. O Plano Plurianual compreenderá aqui, ó, as diretrizes, objetivos e metas para ações municipais de execução plurianual, né? Investimento de execução plurianual e gastos com a exceção de programas de duração continuada, beleza? Então, é mais ou menos isso aí. Galera, eu incentivo vocês a lerem a lei orgânica toda, mas geralmente eles pedem exatamente isso daí que a gente falou, tá? Vai completar quase 57 minutos de aula, então eles pedem mais ou menos isso daí, beleza? Eu sugiro que você faça a leitura completa da lei orgânica e aí você já chega lá preparado. Mas só com essas aulas aí, muito provavelmente você já vai chegar preparado ainda com o nosso material. Então, eu sempre recebo mensagens de pessoas que fecharam legislação, ou faltando uma questão só. Fecharam sempre com as minhas aulas e também com o material de apoio, beleza? Então, estamos juntos nessa jornada. Lembrando que a venda do material está indo para a instituição FUCA, né? Tá indo para a instituição FUCA, vou até colocar aqui, ó, CUFA, né? CUFA. É CUFA, né? Que é a Central Urbana de Favelas, né? Então tá indo aí o material, a venda do material, uma parte da venda tá indo para essa instituição que tá ajudando a galera lá no Rio Grande do Sul. Beleza? Então, tamo junto nessa jornada. Obrigado pela atenção de todos, pelo carinho de todos. Aquele abraço e tchau!